Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Continuando aquela série de vídeos sobre o que o Lula fez pelo Brasil, hoje eu vou dar uma rápida pincelada sobre uma matéria publicada no blog do jornalista Ricardo Azevedo, no dia 30 de julho de 2020, falando sobre a influência e a interferência do Lula, ex-presidente, ex-presidiário, ex-sindicalista, que sempre disse que era defensor do trabalhador. Ele cresceu sob essa bandeira, defendendo os trabalhadores. Isso, obviamente, segundo a ótica dele e dos desavisados, naturalmente. Porque as pessoas que entendem bem os meandros da política e interpretam corretamente o que ele fez, vão perceber que é exatamente o contrário disso. Diga-se os pensionistas, 500 mil, mais de 500 mil, dos fundos de pensão da Petrobras, dos Correios, o fundo de pensão Postales, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, etc. Eu vou dar uma rápida pincelada sobre a matéria, vou colocar o óculos para ler aqui, que a letra é miúda, o braço é curto. Então, o título da matéria, se vocês pesquisarem lá no buscador ali, no portal de buscas, vocês vão ver, o PT pintou e bordou nos fundos de pensão de estatais e o rombo passa de 44 bilhões de reais. Isso já dá uma ideia da coisa, né? Os associados dos fundos de pensão receberão uma aposentadoria menor do que esperavam em razão da gestão desastrosa desses entes, levada a efeito pelos petistas. 500 mil pessoas serão diretamente prejudicadas. Mas, como é sabido, o dinheiro também sairá dos cofres públicos, uma vez que o Tesouro acabará socorrendo as estatais. Em agosto de 2019, na última medida oficial, o rombo na Petros, que era o fundo de pensão da Petrobras, o FUNCEF, que era o fundo de pensão da Caixa, que é o fundo de pensão, não é, o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, chegava a 29,6. O balanço fechado no ano passado a ser divulgado. E segundo a reportagem de O Globo, da mesma, de 2016, ou melhor, de 21 de fevereiro de 2020, vamos lá, tem aqui algumas reclamações de pensionistas desses fundos de pensão que esperavam, tinham toda uma expectativa de receber uma boa aposentadoria, mas que em função dos rombos petistas, esse rendimento, essa aposentadoria caiu drasticamente. O pessoal está revoltado. E, obviamente, lá atrás eles votaram no Lula e nos petistas, assim, em bando, né? Foi voto coletivo, digamos assim. E agora, infelizmente, estão aí se lamentando, reclamando da situação, mas quem podia prever? Eu previ lá atrás, em 2002, que se o Lula entrasse, não ia prestar. É bem fácil de entender isso, não é nenhum tipo de xenofobia ou coisa parecida. É que eu, por hábito, quando eu procuro um médico, tem que ser um cara formado em medicina e com um registro regular no Conselho Regional de Medicina. Eu sou contabilista, eu tenho meu registro regular no Conselho Regional de Contadores. E assim por diante. Se você procura um advogado, ele tem que ter o registro regular na OAB, ele tem que ter formação para isso. Assim como para ser administrador, eu também sou administrador, tem que ter
além do diploma, do conhecimento científico acumulado, de experiência administrativa, o indivíduo também tem que ter o registro no Conselho Regional de Administração. Agora, o povo achou que era correto botar um metalúrgico sindicalista semi-analfabeto na presidência. O resultado só podia ser um desastre, foi o que aconteceu. Uma coisa óbvia. É como se fosse uma tragédia anunciada. Assim como botar um capitão que foi convidado a sair do exército na presidência, é outra tragédia anunciada. Então uma coisa leva a outra. Então o povo precisa parar de ser bobinho e ficar dando oportunidade para quem não estudou. Se o cara quer ser presidente, ele tem que ser o cara, tem que estar super preparado, tem que ter bastante inteligência, bastante conhecimento, bastante experiência na área que ele vai atuar. Se ele vai ser um presidente, ele vai ser um administrador público. Olha só. Então ele tem que ter experiência em administração, não necessariamente pública, mas pode ser em administração de uma grande empresa, de uma empresa de porte médio, que seja. Agora, o cara que nunca administrou nenhum boteco para vender pinga, vai para a presidência, o cara só sabe consumir pinga, não sabe vender pinga, bota o indivíduo na presidência, a chance de prestar de 0 a 10 sempre vai ser 0. Estão ouvindo? 0. Não, mas não presta nunca. Entenderam? E é por isso que esse cara... E se o cara, obviamente, não estudou, assim, o raciocínio lógico, aí ele vai fazer outras coisas. Aí ele vai montar esquema. Ele tem cabeça para isso. Se o cara não estuda, ele usa a cabeça para outra coisa. E foi o que o Lula lá fez. Montou um monte de esquema que deu nos processos que deu. Só que o cara é apadrinhado por Padim Cisso, ou sei lá qual santo, que ele tem amigos lá no STF que resolveram anular as condenações e as provas contra ele. Tinha um arsenal gigantesco de provas. O processo contra ele tem milhares de folhas, ou não, os processos, tem milhares de folhas recheados de provas e testemunhas, fotos, áudios, inclusive áudios gravados, autorizados pela Justiça, e que depois foram anulados pelo Fachin, ministro do STF, e depois teve mais uns 4 aí que corroboraram a anulação das provas e da condenação. Vejam bem, condenação em segunda instância. Ele não foi condenado só pelo Moro, ele foi condenado pelo Moro, teve a pena aumentada, inclusive, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre, teve a pena aumentada e corroborada por outros tribunais. Várias pessoas. Ele foi condenado por colegiados. Aí o Moro virou o bode expiatório. Agora querem fazer tudo para arrancar as calças do Moro, do Sérgio Moro, que é um juiz ético, competente e que está aí se degladiando com a justiça. Ele passou de juiz a réu, enquanto que o réu passou de juiz a juiz, passou de réu a santo, a injustiçado, a coitadinho, mas eu não compro isso. Agora eu tenho pena de quem compra. É muito triste isso. Quem compra deveria se poupar e não votar nas eleições. Quem compra, quem acha que o Lula foi injustiçado, que a Dilma sofreu golpe. Então, essas pessoas deveriam exercer a livre cidadania e não votar. E quem acha que o Bolsonaro serve para presidente também deveria ficar em casa nas próximas eleições. É um conselho bacana que eu estou dando aí enquanto brasileiro, porque aqui eu quero o bem do povo brasileiro, não o bem do Lula e nem o bem do Bolsonaro. Eu não quero nada de mal para eles também, quero que eles sejam felizes, gastem muito bem todo o dinheiro que eles amealharam ao longo da vida, de forma honesta ou de qualquer outra forma, mas eu não quero mais que eles sejam presidentes, porque não servem.
são despreparados. Eu tô careca de falar isso, ó, tá aqui, ó, carequíssimo de falar isso. Mas tem gente que acha que eu sou maldoso. Não é, não sou. Eu quero o bem do povo brasileiro. Eu quero o bem de 212 milhões de pessoas. Acima do bem de dois despreparados, aventureiros e também são, além de aventureiros, esses dois, eles são arrogantes, prepotentes, eles têm outras qualidades, são populistas. Viram o discursinho dos dois na TV agora, em época de campanha? Tá bonitinho. O Lulinha cor-de-rosa, paz e amor, o Bolsonarinho cor-de-rosa, paz e amor. Diferente daquele Bolsonaro que, quando falaram que tinha milhares de pessoas mortas de Covid lá em 2020, ele falou: e daí? Não sou coveiro? Porra! Só faltou lá falar isso, né? Então, o cara não é coveiro, aí, quer dizer, não presta nem para ser coveiro, em outras palavras. Então, continuando sobre o Lula, desculpa aí, Bolsonaro, o assunto aqui é o Lula, eu acabo botando você no meio, não sei porquê, será que é porque são farinhas do mesmo saco? Sei lá. Bom, vamos lá. Assim, resumindo, para não esticar demais, a reportagem, eu pulei alguns trechos, ele diz o seguinte: os sindicalistas gestores agem como força-tarefa alinhada ao governo, compõem uma casta emergente na burocracia do PT, agregam interesses pela capacidade de influir no acesso de grandes empresas ao Fundo de Amparo do Trabalhador, fonte principal de recursos subsidiados pelo BNDES, onde não tem hegemonia por efeito do loteamento administrativo, convivem em tensão permanente com os indicados pelo PMDB e outros partidos, caso do Postales, que é o Fundo de Pensão dos Correios. Aí, continuando, o uso dos fundos de pensão desses estatais como instrumento do governo é um braço peculiar do modo de organização da política brasileira. Moldadas no regime militar, as 89 fundações públicas existentes dispõem de uma reserva de investimento de 450 bilhões de reais, isso até 2019, que seduz governantes, permitindo-lhes vislumbrar possibilidades de induzir iniciativas econômicas por meio de participação dos fundos nas estruturas de propriedade das empresas envolvidas. Petros, Previ, Funcef e Postales, por exemplo, concentram 2/3 do patrimônio dos fundos públicos, ou seja, desses 450 bilhões de reais, esses 4 fundos de pensão aqui, eles detêm 300 bilhões de reais, por isso que foi o alvo do PT. E o que o Lula lá fez? Vamos lá. Vamos pular umas considerações aqui, explicativas. Quem quiser saber mais, depois eu vou dar o site ali. Deixa eu ver. Aqui eu vou ler o finalzinho aqui, porque são muitas páginas. Eleito, assim, finalizando, eleito, Lula deu à burocracia sindical 11 dos 33 ministérios e partilhou diretores na Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios com o PMDB e o PTB. Gravem essas siglas. Entre outros integrantes da maior base parlamentar do Ocidente. Aí, entre aspas. Ou seja, de todos os governos do Ocidente, ou seja, do lado oeste do mundo, digamos assim, dos países democráticos, o presidente que tinha maior apoio parlamentar era o Lula lá, porque ele distribuiu cargos para esses partidos, principalmente PMDB e PTB, que o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, o PTB, veja que beleza, e o outro é o PT, Partido dos Trabalhadores, tudo em família, digamos assim.
Gushiken, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ficou com a Secretaria de Comunicações. Berzoini foi para o Ministério da Previdência, e o Vacari, que também foi presidente do PT e era sindicalista, assumiu o sindicato em São Paulo. Eles definiram com Lula o comando dos maiores fundos de pensão estatais a partir do núcleo do sindicalismo bancário. Sérgio Rosa ganhou a presidência da Previ, Wagner Pinheiro ficou com a Petros e Guilherme Lacerda foi para o FUNCEF. Ao PMDB reservaram o menor, o Postales. Na Previdência, Berzoini fechou o circuito com a nomeação de um ex-conselheiro fiscal do Bancop. E daí o que aconteceu, para resumir? Com essa turma aí, todos petistas e um ou outro lá do PTB e do PMDB, eles criaram aquele Bancop. Lembram-se do Bancop? Que um banco de cooperativa habitacional lá em São Paulo, no ABC, ali na região de atuação do Sindicato dos Metalúrgicos, que o Lula foi presidente também. Então eles criaram esse Bancop que acabou lesando mais de 2 mil mutuários, ou seja, pessoas que compraram apartamentos e nunca receberam os apartamentos. E o que o Lula determinou? Enquanto presidente, trabalhando em defesa dos trabalhadores e dos servidores públicos, o que o Lula fez em defesa desse povo? Orientou esses caras que ele nomeou, tudo sindicalista, eu vou falar de forma resumida e genérica, para investir no Bancop. O dinheiro, tirou todo o dinheiro que tinha lá nesses fundos de pensão, o Postales, o FUNCEF, a Petros e o outro ali que eu não lembro o nome, enfim, os fundos de pensão da Caixa, Banco do Brasil, Petrobras e Correios, o Postales, que é o último que eu não estava lembrando, e destinou todo o dinheiro, todo o caixa, digamos assim, para essa Bancop que quebrou. Daí, e para empresas, outros bancos, sabe esses banquinhos que ninguém nunca ouviu falar? Então, que faziam parte do conluio, que era de compadre, de amigo, desse povinho aí, parente. Então, daí o que aconteceu? O dinheiro virou pó, 44 bilhões de reais do dinheiro desses fundos de pensão virou pó, sumiu. É isso que o Lula fez pelo servidor público no Brasil. Em resumo, se vocês gostaram, eu vou ler aqui, assim, para finalizar. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e, por favor, vamos tentar abrir a mente dos lulopetistas e do PT lulista também, porque está difícil achar que... Até hoje eu estava conversando com uma imigrante venezuelana, um casal, eles falam, não entendemos, tá certo que eles também não escolheram bem lá os amigos do Lula, que era o Hugo Chávez, que é amicíssimo do Lula e da petezada toda, e o Maduro, que foi indicado pelo Hugo Chávez, que quebrou a Venezuela lá nos idos de 2013. Hoje não tem nem pó Venezuela. E por isso está todo mundo aqui no Brasil e indo para o resto do mundo. E são muito bem-vindos aqui. Eu mesmo dei as boas-vindas e esse pessoal tá se dando muito bem, estava comprando uma casa, enfim. E é bom que nós também somos imigrantes. Meus avós vieram da Itália, do lado do meu pai e do lado da mãe vieram de Portugal. Os bisavós do caso da mãe. Então, nós somos imigrantes e temos por tradição e por dever cristão e humano de receber muito bem os imigrantes que já chegaram recentemente, os haitianos, os libaneses,
agora os ucranianos, por conta da guerra maldita que o Putin deflagrou contra a Ucrânia, os haitianos, os venezuelanos que estão fugindo da miséria e da perseguição política dos petistas de lá da Venezuela, que acabaram com a Venezuela, reduziram a Venezuela a pó, um país rico, rico em petróleo, mas que tem um governo miserável, um governo desqualificado, desse tal de Maduro. Aí dá no que dá, não adianta ter riqueza natural no país se a administração é um imbecil, incompetente, um tirano, um sanguinário, um populista, um desqualificado, um analfabeto, a coisa não vai prestar nunca. É aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Se os Estados Unidos botar um cara do tipo do Lula ou do Bolsonaro lá e o cara ficar 20 anos na gestão, quebra o país. Qualquer país está sujeito a isso. Ou se botar tipo Hugo Chávez ou tipo Maduro, se isso acontecer na Inglaterra, no Canadá, no Japão, na Itália, na Espanha, enfim. Aliás, Itália e Espanha, esses países quase quebraram uns anos atrás e ainda estão em situação bastante difícil, apesar de serem países pequenos, seculares, milenares e ricos, justamente por governos populistas, os ditos governos trabalhistas com linha sindical de esquerda, acabou com esses países aí. Então vamos lá, finalizando. Leia mais em veja.abril.com.br, coluna Reinaldo, aonde diz que o Brasil, o PT pintou e bordou com os fundos de pensão das estatais e o rombo passa de 44 bilhões de reais. Aí, como diria o meu amigo, esse é o pino da rebimbela dos caxinais. Um grande abraço.